Bem, enfim, a gente sempre plantou, meu pai era agricultor, vendia, né? Era muito amigo do seu Máximo, então vendiam nas feiras, vendia para o Ceasa. A gente tinha 2, 3 canteirinhos para a família, a gente já não tinha mais a característica de vender para mercados ou de trabalhar em feiras, né? Então a gente retomou com essa agricultura, de fato, com muitos canteiros, em 2020, 2021. Por conta da pandemia mesmo. E aí, gradativamente, a gente foi aumentando o número de canteiros, né? Conforme a demanda e conforme o número de pessoas que vinham participar. Vem muita gente fazer esse mutirão às sextas-feiras. Então, tem universitários, vem alunos de escola pública. Então, a gente tem vários parceiros que se somam a nós. E aí, todo mundo bota a mão na massa. Capinaram aquele cantinho lá, né? Fizeram esse canteiro aqui, é novo, vocês veem que tá bem novinho, né? E aí, a gente conseguiu, de fato, trazer a comunidade, trazer as pessoas para aquilo que a gente foi perdendo contato, né? É que muita gente nesse processo de ter se transformado o parque em parque estadual, elas de fato, elas acreditavam que não iam mais poder plantar. Então, e continuar ali naquele parque. Muitas delas desceram, receberam aquela péssima indenização, foram morar em kitnets e foram tentar tocar a vida de outras formas, né? Mas muitas pessoas persistiram, graças a Deus, né? Muitas pessoas persistiram em continuar no parque. E aí, as que desistiram, perderam aquela relação com a terra, mas ainda tinha aquela vontade, né? Seu Márcio é um deles, ele não tem mais sítio, mas ele está aqui na horta e ele está tocando. É uma das pessoas que permaneceu aqui conosco. E aí, o que acontece? Essas pessoas começaram a retomar aquilo que elas faziam na infância. E chegava aqui, eu fazia isso, cada história que eu escutei aqui, fantástica. Eu acho que aqui tem uma coisa assim, de trazer essas pessoas que moravam no maciço e da gente começar a fazer várias conversas. A gente construiu o nosso centro de convivência da horta comunitária, que é essa casinha aqui, né? A gente construiu com o pessoal vindo fazer mutirão também. E o legal que eu fui ouvindo umas histórias, uma delas é assim, quando alguém queria casar no morro, e aí estavam amassando barro e contando história, que eu achei engraçadíssimo, né? Estavam amassando barro e contando história, e aí eles falaram assim, quando alguém queria casar, uma jovem queria casar, escolhia um pedaço onde ia fazer a sua casa, era a mulher que escolhia, eu quero minha casa aqui, os pais cediam aquela terra, e aí chamava as amigas, os amigos, os pais, os vizinhos, e para fazer aquela casa. Então você não ficava 30 anos pagando para a Caixa Econômica Federal. Você fazia com a ajuda dos amigos no mutirão, né? Você fazia isso e em 30 dias, no máximo, sua casa estava construída, né? Então, eu acho que são características locais muito interessantes e das histórias que eu fui colhendo aqui. Essa é uma delas, né? As outras tem muita história. Eu falei assim, gente, tem tanta história aqui, se vocês parassem aqui para ouvir o pessoal que vem para cá, é muito, muito enriquecedor. Eu aprendi muito, eu relembrei de muita coisa, que eu acho que é o mais importante, né? Porque eu também tinha perdido essa relação com a terra, de plantar, coisas que eu fiz na minha infância, né? Ia para feira, eu fui perdendo isso, mas que recuperei com a horta. Então isso assim me deu vontade de fazer muita coisa, inclusive melhorou muito na minha escrita de dissertação. Eu acho que me ajudou assim, sabe, a repensar o lugar onde eu nasci, o lugar onde eu vivo. E aqui era um lugar muito bom, era bom demais, mas não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. Aqui passa um riozinho, não sei se vocês repararam, né? Esse rio era muito limpo. Aqui toda a comunidade vinha para cá lavar roupa, era muito comum as pessoas se encontrarem. Eu falo que é o lugar mais social que eu conheci na minha infância, é esse rio. Tinha muitas relações aqui. E passaram-se os anos e as pessoas foram perdendo essa relação, esses laços, né? Tanto com a agricultura, quanto com as questões do rio. Então o rio ele vai mudando a característica social, ele não tem mais aquela importância, né, de característica social, de encontro das pessoas como era no passado. Ele foi perdendo o seu valor e com isso ele foi se tornando um lugar poluído, as pessoas deixaram de valorizar. Eu acho que é aquilo que a gente tem de melhor nesse lugar. Foi por isso que eu fui fazer o mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental, buscando um meio, né, para a gente poder melhorar esse ambiente, melhorar essa região, ter outras possibilidades, né? E eu acho que é um processo muito longo que não vai, acho que eu me vou e eu acho que as gerações futuras vão ter que continuar trabalhando nisso, que é a questão
da despoluição desses rios e melhoramento até das questões da agricultura do local. Porque quando se fundou o Parque Estadual da Pedra Branca, ele tinha um conceito de ser um parque sem a presença dos humanos, né? Então a gente tem que começar a repensar isso, né? E a gente pensar nesse perfil socioambiental, dando instrumentos para esses agricultores, e aí a Agroprata buscou muito isso, né? A Agroprata, ela trabalha com orgânico, então ela procurou um outro processo de agricultura. Eles não trabalham com nenhum tipo de químicos, seja desde aditivos para melhorar a produção, como também não utilizam nenhum tipo de pesticida. Eu acho que a gente precisa falar, né, dos agrotóxicos, porque o agrotóxico ele polui diretamente os mananciais de água.